Boa noite, alunos. Voltei e nós vamos estar fazendo agora os exercícios de geometria plana, que é a área de figuras planas. O primeiro exercício vem falar da área de um cilindro. Superfície de um cilindro reto, sabendo que o raio é 10 e a altura é 20. Então, aqui ó, no caderno. Então, esse é o cilindro. Por que ele é reto? Porque aqui ó, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse lado aqui é reto, forma um ângulo de 90 graus. Para calcular a área da superfície, a área total da superfície, eu preciso primeiro calcular a área da base, depois a área lateral, e aí eu tenho a área total. Então, a área da base, a minha base aqui desse cilindro é uma circunferência. Então, a base é uma circunferência. E aí nós já sabemos calcular a área de uma circunferência, né? Que é o diâmetro. Então, aqui é 10 o diâmetro, porque fala aqui que o raio dessa base é 10. Então, o diâmetro aqui é 10. Então, qual que é a área de uma circunferência? Então, a área da circunferência, nós já vimos, é π vezes r ao quadrado. Só que aqui o exercício ele não deu o valor de π, então nós não vamos calcular o π. Nós vamos deixar o π como que está. Nós vamos deixar aqui, nós não vamos substituir por 3,14. Se o exercício pedir e falar assim, ó, o π é igual a 3,14, aí você coloca. Então aqui, ó, a área é igual. Você vai repetir esse π vezes o raio 10 ao quadrado. Então, a área vai ser π vezes 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, a área é 100 vezes o π, como é em centímetro, e a área é centímetro ao quadrado. Então, aqui é a área dessa base aqui. Agora, a área lateral, que é esta daqui, ó. A lateral de um cilindro, se você abrir o cilindro, essa lateral, ela vira um retângulo, né? Se você pegar aqui um retângulo, tá? Essa folha retangular, se você pegar ela e fizer assim, ó, vira o cone, ó. Tá vendo? Ela vira o cone, certo? Ó. Então, é um cone. Então, quando você abre ela, é um retângulo. Então, o cone não, né? Desculpa, gente. O cilindro. Então, o cilindro, a área é um retângulo. Então, ó, esse retângulo, vocês estão vendo que esse lado aqui, ó, é o mesmo tamanho dessa circunferência. Então, o tamanho de uma circunferência, ela é dada como 2π vezes o raio, tá? E a altura aqui dele é 20. É 20. Então, como que eu vou fazer? A área. Como é o retângulo, é a área do retângulo, é esse lado vezes esse. Então, 20 vezes 2πr. Então, 20 vezes 2, o π continua, porque o exercício falou que não é para pôr, vezes π, o meu raio é 10. Então, 20 vezes 2, 40. 40 vezes... Não, o meu é 20 vezes 2, 40... 40 vezes 10, 400. Então, vai ficar 400π. Deu branco, né, gente? 20 vezes 2, 40. 40 vezes 10, 400. 400π centímetro ao quadrado. Agora, a área total é você somar. É a soma. A área total é a soma da
a área da base mais a área lateral. Então, a área total. Então, você vai pegar a área da base, 100 π, mais a área lateral, 400 π. Só que a minha base, eu tenho uma base só, meu cilindro? Não. O meu cilindro tem a parte de cima, ó. O cilindro, ele tem essa parte de cima e tem aqui a parte de baixo, que está apoiado aqui. Então, é 2 vezes a base. Então, você põe 2 vezes aqui. Por que 2 vezes? Porque o cilindro, ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Então, a base são 2 bases. São 2 bases do cilindro. Então, você tem que pôr 2 vezes. Porque tem a parte de cima e a parte de baixo. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 100, 200 π, mais 400 π, 600 π centímetro ao quadrado. Meu caderno aqui acabou. Então, 600 π centímetro ao quadrado. Se der o valor, se falar que o π é igual a 3,14, você multiplica, mas se não, deixa assim. Então, o resultado é esse daqui, tá? Espero que Deus dê certo, tá? Para vocês entenderem.